Olá, vamos iniciar mais uma aula de máquinas, equipamentos e ferramentas. E antes da gente começar o nosso conteúdo, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo para que eu saiba se realmente ele está sendo interessante para você, se ele faz sentido para você. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para que cada vez que for postada uma aula nova você já assista essa aula saindo fresquinha do forno. Então vamos lá. Considerações sobre ferramentas. Então, a gente sabe que para que a gente tenha qualidade no nosso processo de usinagem, a gente precisa de um conjunto de máquina e ferramenta para que eu possa fazer com que esse conjunto ele trabalhe adequadamente. Então, pode-se dizer que para atingir um trabalho de usinagem com qualidade em máquinas CNC, é necessário ter uma programação adequada e com o mesmo grau de importância trabalhar corretamente com as ferramentas utilizadas durante o processo de produção. Então precisa haver esse casamento entre a máquina programada corretamente e a ferramenta que eu vou utilizar durante esse processo de usinagem. Assim como na programação, em ferramentas, muitas são as variáveis presentes em um processo de usinagem. Então vamos conhecer aqui essas variáveis. Primeiro, as características da madeira que está trabalhando. A densidade, o teor de umidade. A gente sabe que a madeira possui características específicas que variam de acordo com a espécie. E de acordo com essa característica específica da madeira, eu preciso escolher a ferramenta adequada para esse trabalho de usinagem. A dureza da ferramenta, eu preciso saber qual tipo de material é constituído essa ferramenta e as configurações dessa ferramenta para que eu possa fazer com que esse trabalho seja mais eficiente, de acordo com o material que vai ser usinado. A estrutura da ferramenta, como que essa ferramenta é composta, a quantidade de gumes de corte, se for um disco de serra, a quantidade de dentes, diâmetro, enfim, esses parâmetros dessa estrutura e a necessidade de acabamento de corte. E é claro, essa necessidade de acabamento é para que eu saiba que tipo de processo eu estou fazendo e que tipo de acabamento eu quero após esse processo. De repente, se for uma peça que não necessite um acabamento de uma alta qualidade, eu posso utilizar uma ferramenta que seja de um custo mais baixo, que me dê esse acabamento específico, dependendo de acordo com a localização dessa peça. Constituição das ferramentas. Então as ferramentas elas podem ser constituídas de três materiais específicos mais básicos, A gente pode ter as ferramentas de aço rápido. As ferramentas são constituídas de aço rápido de alta liga, com mais de 12% de liga. Nós temos as ferramentas de carbeto de tungstênio, as ferramentas HM, também conhecido como metal duro ou vidia, e é utilizado em ferramentas para corte de alta qualidade e possui uma boa durabilidade de uso. E nós temos as ferramentas de diamante sintético, PKD, conhecidas como ferramentas diamantadas, tem uma boa durabilidade de corte, realizado com qualidade e precisão. É claro, eu tenho que ter em mente que não significa que para todo o meu processo eu precise ter a melhor ferramenta, como eu já havia dito antes. A escolha da ferramenta ela vai depender da qualidade que eu busco para aquela peça que vai estar sendo usinada. Então, é claro, o aço rápido me atende quando eu preciso de peças específicas para essa composição de material na hora de fazer a usinagem. A maior parte das brocas são com aço rápido, já que são brocas que têm um custo mais baixo, então eu tenho uma rotatividade mais alta e não necessito de uma ferramenta que tenha um custo mais elevado, porque isso não vai agregar tanto valor à minha peça. Ok? Então eu vou escolher a constituição da ferramenta de acordo com o que eu preciso de qualidade nesse meu processo de usinagem. Ângulos de ferramentas. E aí a gente entra para a parte em que essa parte do formato da ferramenta também ela vai me dar a qualidade específica depois desse meu processo de usinagem. Então a geometria do gume cortante dos dentes de uma ferramenta tem grande importância em relação ao comportamento das fresas e ao desempenho de trabalho no que diz respeito ao acabamento superficial da peça usinada e a potência necessária ao corte. Ao gume cortante de uma ferramenta são referidos os seguintes ângulos. Então vamos conferir esses ângulos aqui.
nós temos o ângulo de saída da ferramenta de corte, que é o ângulo formado entre a superfície de saída da ferramenta e o plano de referência da ferramenta, que a gente encontra aqui nesse diagrama. O ângulo de cunha da ferramenta de corte, que é o ângulo formado entre as superfícies principais de saída e de folga da ferramenta. E nós temos o ângulo de folga da ferramenta de corte, que é o ângulo formado entre a superfície de folga e o plano de corte da ferramenta. Então entenda que esses ângulos, de acordo com a configuração dessa minha ferramenta, ele vai ter sim impacto específico nesse meu processo de usinagem, fazendo com que eu consiga ter uma qualidade de corte, uma qualidade de usinagem específica. Então o processo até mesmo de afiação da ferramenta, ele também tem que ser muito bem orientado, muito bem direcionado, para que eu não altere significativamente esses ângulos da minha ferramenta, porque com isso pode fazer com que eu tenha uma ferramenta que não tenha o fio adequado, que não execute esse processo de corte adequado e com isso não me dê o acabamento necessário, específico, que eu necessite para aquela minha peça. Então eu tenho que cuidar com esses parâmetros aqui da configuração dos ângulos dessa ferramenta. Relacionando os ângulos de ferramenta e o corte na madeira, o que a gente tem? O H, que é a espessura de corte, é a espessura calculada da seção transversal, H', que é a espessura do cavaco, e B, que é a largura de corte, que é a espessura calculada da seção transversal do cavaco não deformado, corresponde ao comprimento da aresta que atua durante o corte. Então aqui a gente tem na imagem o cavaco sendo formado, tá? Então, de acordo com o que a ferramenta vai sendo deslocada ao longo da minha peça, eu tenho essa formação de cavaco. Então o cavaco também ele indica muita coisa em relação à ferramenta, em relação ao material sendo usinado. Nós temos aqui a ferramenta e nós temos aí a direção do corte, que é claro que vai ficar muito mais claro na hora que a gente começar a trabalhar com esses parâmetros para executar os nossos cálculos. Então, gente, se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui com a sua dúvida, ou se inscreva lá no canal no Telegram, tá? Porque eu vou deixar a caixa de diálogos lá para que você tire a sua dúvida referente a essa aula. Envie mensagem pelo WhatsApp e aí novamente eu reforço que deixe o seu like aqui nesse vídeo para que eu saiba que ele tem relevância para você, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative a notificação para que você sempre esteja recebendo o mais rápido possível cada aula nova que for postada, e a gente se encontra na próxima aula.